Muito bom dia, pessoal. Renato Correia aqui com vocês. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Gente, o que eu gostaria de compartilhar com todos nós hoje? Algo muito simples para algumas pessoas. Para outras pode ser uma coisa diferente, pode ser uma coisa difícil, certo? Sabe qual é? Lógico que não. Relacionamento. Hoje em dia, o relacionamento entre as pessoas está bem complicado, sabia? Sabia? Muito complicado. Muito complicado mesmo. As pessoas, elas não sabem mais conversar, as pessoas não sabem mais trocar uma ideia. Aí talvez tu me pergunte assim, Renato, eu tenho uma dificuldade justamente na área ao qual eu atuo, que refere-se a isso. Seja bem-vindo ao canal Renato Correia. Seja muito bem-vindo. Eu estou aqui para destravar essa tua impossibilidade. Talvez tu pergunte assim, para mim, Renato, por que eu não consigo conversar com as pessoas? Por que eu não consigo dialogar com as pessoas? Será que passou isso pela tua cabeça já? Será que passou isso pela tua cabeça já? Essa mesma pergunta que eu estou te fazendo, eu já tive que perguntar para mim mesmo. Por que eu não consigo conversar com as pessoas? Só que tem um segredo, tem uma chave que é primordial nessa pergunta. Não é o saber, a gente não precisa saber conversar com as pessoas. A gente precisa ouvir as pessoas. É diferente. A gente precisa ouvir as pessoas. Para que assim a gente, passo a passo, passe a conseguir conversar com as pessoas. Viu como é simples? Viu como é simples? Se tu tem uma dificuldade para vender alguma coisa, se tu tem alguma impossibilidade para dialogar com o teu cliente, se tu tem alguma interferência com a tua família, se tu tem algum bloqueio com a tua vida sentimental, com o seu cônjuge, então tu não está conseguindo dialogar, tu não está conseguindo conversar. É a mesma coisa um sinal da internet, pessoal. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Renato, então significa que hoje em dia, eu estou fazendo a própria pergunta para mim, só para vocês conseguirem entender o raciocínio lógico aqui, certo? Eu estou querendo ajudar vocês, certo? Eu sei que tem algumas pessoas que têm mais dificuldade, mas isso não é problema algum. Não é problema algum, porque independente da situação, a gente está aqui para aprender um com o outro, certo? Independente se tu é uma pessoa mais nova ou se tu é uma pessoa mais experiente de vida. Relaxa, fique tranquilo, calma. É ou não é? Calma, relaxa, fica de boa, certo? Fica tranquilo, certo? Não se desespere, o mundo não vai acabar, certo? O mundo não vai acabar hoje, tá bom? Fique tranquilo. Pode ser que fique um embaralho na tua cabeça, pode ser que tu não consiga acompanhar o raciocínio lógico, mas não tem problema. Quem não tem as suas dificuldades? Quem não tem as suas limitações, não é mesmo? Não é mesmo? Mas o enredo aqui, o foco aqui é sobre o relacionamento, certo? Relacionamento, o diálogo, uma boa, não digo uma boa dicção, mas uma simples troca de ideia, certo? Com as pessoas. Hoje em dia isso é primordial, pessoal. Hoje em dia isso é primordial. Então, a dica que eu passo para vocês hoje, só para o vídeo não ficar muito complicado, muito embaralhado, assim, seja quem você é, certo? Fale da maneira ao qual tu se sinta bem, certo? Seja para tu chegar para efetuar uma venda, seja para apresentar o teu produto, seja para tu conversar com uma pessoa que tu está conhecendo, seja para tu resolver alguma situação ao qual tu já tentou.
certo? Tu já tentou, preste atenção, que tu já tentou resolver, mas sempre quando tu chega naquela situação, tá me entendendo, né? Sempre quando tu chega naquela situação para resolver, tu já é uma pessoa que parte para a ignorância, tu já é uma pessoa que parte para a força do braço, tu já é uma pessoa que parte para a violência. Isso não é certo, isso não é bom, isso não é sadio. Não. Isso só vai trazer problema para ti mesmo, certo? Tu vai ter que arcar com as tuas próprias consequências, certo? Então, a melhor maneira de se resolver, independente de qualquer situação, seja uma venda, uma situação, seja uma solução ao qual tu precisa tomar, é a base do relacionamento, é a base do receptor. Quando tu fala, existe um receptor. Então é assim que as coisas vão se resolver, certo? Eu tenho uma pessoa que falou comigo agora por esses dias, certo? E o que me chamou mais atenção foi o seguinte. Esse amigo, ele disse assim, ó, Renato, eu queria tirar uma dúvida contigo. Aí eu falei, não tem problema, disponha, vamos trocar uma ideia. O que aconteceu? Esse amigo falou assim, Renato, eu sempre quando eu vou trocar uma ideia, sempre quando eu vou dialogar com alguma pessoa, independente de quem for, independente de quem é essa pessoa, eu não consigo, eu travo, eu fico bloqueado, eu fico me sentindo um cara impotente, eu fico me sentindo uma pessoa que não é uma pessoa, eu me sinto uma pessoa que não é um ser humano. Olha gente, presta atenção, olha que bacana de se ter o exemplo do bloqueio do relacionamento. Eu digo do relacionamento com as pessoas. O que é que tu está entendendo? O que é que tu está entendendo? O relacionamento com as pessoas hoje em dia, isso é um fator de extrema relevância para tudo na sua vida, nas nossas vidas, certo? Para nossas vidas. O relacionamento com as pessoas é tudo pra gente. Hoje em dia tá tudo muito vago, né? A gente entra na internet, fica conectado, dorme com o telefone conectado na internet, acorda com o telefone conectado na internet. Hoje em dia, as mídias sociais, elas estão interagindo mais, lógico, do que a própria pessoa com a pessoa. Vocês já pararam para analisar isso? É ou não é verdade? Então, essa pessoa, esse amigo disse, quando eu chego para trocar uma ideia, quando eu vou conversar, seja com o cliente, seja com um familiar, seja essa pessoa explicando isso para mim, me fazendo uma pergunta, independente de quem quer que seja, quando eu vou conversar com a pessoa, eu fico bloqueado, eu não consigo. Sabe o que a única resposta, se é que eu poderia falar isso, mas já que eu tive a oportunidade, já que essa pessoa me procurou, é diferente, né? Eu me intrometer na vida da pessoa e essa pessoa me procurar é totalmente diferente, certo? Já que essa pessoa me procurou, esse amigo, o que eu expliquei para ele? Eu falei, olha, sabe por que tu fica nessa situação? Sabe por que ainda tu insiste e, acima de tudo, tu permanece nessa inércia na tua vida? Tu sabe? Talvez tu já saiba, né? Você aí que tá me olhando? Sabe ou não sabe? Sabe. Esse amigo, certo? Ele precisa da aceitação das pessoas. Esse amigo, ele precisa da confirmação das pessoas. Por isso, ele, por enquanto, está no bloqueio do relacionamento. A primeira pessoa ao qual a gente deveria, não digo deveria assim enfatizando porque a pessoa precisa fazer isso, certo? Mas eu digo, o que seria de grande relevância nas nossas vidas é a gente aprender a conversar conosco. A gente aprender a conversar com a gente, chegar na frente do espelho, ou na rua, ou ir no mercado, ou ir em qualquer lugar, não importa, qualquer lugar que tu tiver, o bom seria a gente aprender a dialogar com a gente mesmo. Isso é tão bom, pessoal. Sabe? Ser o nosso próprio psicólogo, ser o nosso próprio psiquiatra.
Não, não pode? Pode. Ser o nosso próprio amigo, ser o nosso próprio companheiro, ser o nosso próprio zelador. Zelador. Nos prédios não tem zeladores? Não tem ali o porteiro, não tem a pessoa que cuida daquele ambiente? Então, a gente tem que desenvolver o nosso eu, o trocar uma ideia, o trocar um papo, o bater uma resenha, o dialogar, o chamar a atenção, o corrigir, o se desenvolver conosco mesmo, certo? E abrir o leque para informações e conteúdos ao qual nos possa nos fazer e, acima de tudo, somar coisas boas na nossa vida, certo? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se tu é uma pessoa que tem um bloqueio, se tu é uma pessoa que passa por algum bloqueio na tua vida, independente de qualquer que for o bloqueio, certo? Lembre-se, está no momento de tu se autodesbloquear. É a mesma coisa um telefone, pessoal. O meu telefone você não consegue acessar, certo? Falei certo ou não? Isso. O meu celular vocês não conseguem acessar, a não ser um hacker. Aí é outra história, certo? Porque a pessoa é especializada naquilo. Mas você, amigo, você aí que está comigo, meu seguidor, você que está aí, certo? Você que é inscrito do canal, só para vocês terem uma ideia, só para vocês terem um exemplo. Um exemplo nada a ver, mas é só para vocês conseguirem entender. Tu não consegue acessar o meu telefone. Eu não consigo acessar o teu aparelho. Eu não consigo acessar o teu computador, eu não consigo acessar a tua particularidade, porque existe um bloqueio quanto a isso, certo? É a mesma coisa o que está tendo na tua vida. Tu tem um bloqueio, tu precisa destravar, tu precisa colocar uma senha para destravar. E esse é o momento. Aprenda a conversar consigo mesmo, aprenda a dialogar consigo mesmo. É uma ideia bacana de se colocar em prática. Certo? Eu tenho grande relevância quanto que isso vai ficar e vai ser muito bom para ti, certo? Faça um teste. Mas eu não quero. É uma escolha tua, não tem problema. Não tem problema. Ah, mas será, Renato? Faz um teste. Faz um teste. Por que não fazer um teste? Por que não fazer um teste? Por quê? Faz um teste, certo? Faz um teste. Dê essa oportunidade para ti mesmo. Eu tenho certeza que tu vai conseguir, certo? Muito obrigado por assistir o conteúdo até aqui. Se tu gostou, se isso foi relevante para ti, inscreva-se no canal, seja muito bem-vindo, compartilha e, acima de tudo, seja muito bem-vindo e vamos para cima. Tá bom? Renato Corrêa aqui com vocês. Lembrando, todos os dias, na medida do possível, pode ser que sim, pode ser que não, eu não sei. O que é que eu vou falar que eu não sei, certo? O que é que eu vou falar que eu não sei, pessoal, certo? Então assim, seja muito bem-vindo, tá bom? Um bom dia para vocês, uma boa tarde, uma boa noite, independente do horário ao qual tu tá vendo esse vídeo, certo? Sabe aquela pessoa ao qual tu não consegue trocar uma ideia, aquela pessoa ao qual tu não consegue resolver nada? Essa pessoa é tu mesmo. Resolva-se, certo? Resolva-se. Tome a atitude de se auto-resolver. Tome a atitude de se desenvolver. Certo? Já é um grande passo na tua vida. E terão os próximos que com o tempo a gente vai pegar essa sacada aí. Com o tempo a gente vai pegar esses códigos, essas senhas. Tá bom? Muito obrigado. Tá certo? Muito obrigado. E acima de tudo, as tochas!